O Rosário Quebrado e o Milagre do Coco. Abril de 2021. Natal RN. Céu pesado daquele jeito que ameaça desabar em pancadas de chuva a qualquer momento, mas a terra já está sedenta há semanas. O cheiro de maresia misturado com o pó da estrada do coco gruda na pele como uma segunda camada. Eu, Maria do Rosário, sim, esse é meu nome e minha profissão, carregava nas costas 30 anos de rosários consertados, bens feitos à pressa e promessas que nem sempre pude cumprir. Mas aquela tarde, até Deus parecia ter se esquecido de mim. O rosário da sogra e a revolta que me quebrou. Era terça-feira, véspera do carnaval fora de época, sim, em abril, porque em Natal a gente não precisa de data para festar. Os blocos de rua já enseavam nos becos da Ribeira e o som dos zabumbas ecoava até a minha bancada de madeira, montada na calçada da Rua Chile, bem em frente ao mercado público. Eu estava consertando o rosário de Donana, minha sogra, quando a notícia chegou como um tapa. Sua filha está no hospital, Maria. O bebê veio antes da hora. Era a dona Cida, minha vizinha, com os olhos arregalados e as mãos tremendo. Minha filha, Lorena, tinha só 7 meses de gravidez. O médico tinha avisado que ela precisava de repouso, mas Lorena, teimosa como o pai, não parava. Trabalhava até tarde na barraca de tapioca na praia de Ponta Negra, carregando peso, tomando sol quente. Eu já tinha rezado todos os rosários que conhecia por ela, mas parece que Deus estava surdo. Corri como uma louca pela Avenida Deodoro, esbarrando em turistas que já começavam a se fantasiar para a festa. O hospital Alfredo Gurgel ficava longe e eu não tinha dinheiro para táxi. Um ônibus lotado me levou até a Estrada do Coco, mas quando cheguei, o médico me olhou com pena. O bebê tá com 1 kg e pouco, os pulmões não estão prontos, a chance é pequena. Eu não chorei, não ali. Segurei o terço que trazia no bolso, o mesmo que minha mãe me deu quando eu era menina, e apertei até os dedos doerem. Mas então me lembrei do rosário de Donana, o que eu tinha pisado sem querer naquela manhã, na pressa de sair. Rosário quebrado dá azar, ela sempre dizia. E eu, na minha revolta, tinha chutado as contas pelo chão, xingando baixo. Se Deus existe, que prove agora. Palavras perigosas, palavras que voltam como bumerangue. 2. A Virgem dos Naufragados e o Homem do Carro Preto. Saí do hospital atordoada. A chuva começou a cair, grossa, transformando a Estrada do Coco num lamaçal. Não tinha como voltar para casa, não tinha como rezar, só tinha raiva. Foi quando vi o carro preto parado no acostamento, com um homem de paletó de Spitz, apesar do calor. Ele acenou para mim. Precisa de ajuda, minha filha. Desconfiei na hora. Em Natal a gente aprende cedo. Homem de carro bom oferecendo carona à noite não é santo. Mas ele insistiu com um sotaque que não era daqui. Sou de Aparecida, vou para a igrejinha da Ribeira. Se quiser, levo a senhora. Aparecida, a palavra me gelou. Era o nome da padroeira, o nome que eu tinha xingado horas antes. Entre no carro, o homem não falou mais nada, só ligou o rádio numa estação de música sacra. Ave Maria, cheia de graça, eu fechei os olhos e foi então que vi, no banco de trás, um rosário de contas azuis, igualzinho ao que eu tinha quebrado. Esse é seu? Perguntei com a voz trêmula. Não, é da senhora, ela deixou para você. Não tinha ninguém mais no carro, só eu, ele e o rosário. Quando chegamos na igrejinha da Ribeira, o homem sumiu. Não deixou nome, não pediu nada. Só o rosário no meu colo e uma certeza estranha. Eu tinha que voltar para o hospital. 3. O milagre que veio pelo mar. Corri de volta pela Avenida Prudente de Moraes, sob a chuva que agora caía em cortinas. Quando cheguei, o médico me olhou espantado. O bebê está respirando sozinho, não tem explicação. Os exames melhoraram em 1 hora. Lorena, pálida mas sorrindo, segurou minha mão. Mãe, eu sonhei com uma mulher de vestido azul. Ela disse que você tinha que consertar um rosário para ela. O rosário azul, o mesmo que eu tinha chutado, o mesmo que o homem misterioso me devolveu. Naquela noite, enquanto o carnaval ecoava longe, com seus frevos e marchinhas, eu me... 3. O milagre que veio pelo mar. Corri de volta pela Avenida Prudente de Moraes, sob a chuva que agora caía em cortinas, molhando as bandeirinhas do carnaval que ainda pendiam nos postes, meio desbotadas depois das festas de fevereiro. O cheiro de terra molhada se misturava ao sal que vinha do mar, como se a própria cidade estivesse chorando alívio. Quando cheguei ao hospital, o médico me olhou espantado, os óculos embaçados pelo vapor da máscara. O bebê está respirando sozinho, não tem explicação, os exames melhoraram em 1 hora. Lorena, pálida mas sorrindo, segurou minha mão com uma força que não condizia com seu corpo frágil. Mãe, eu sonhei com uma mulher de vestido azul. Ela disse que você tinha que consertar um rosário para ela. O rosário azul, o mesmo que eu tinha chutado na raiva, o mesmo que o homem misterioso na Estrada do Coco me devolveu, intacto, como se nunca tivesse se quebrado.
Naquela noite, enquanto o carnaval ecoava longe os últimos frevos e marchinhas se arrastando pelos alto-falantes dos bares da Ribeira, eu me ajoelhei no chão frio do quarto do hospital e abri a bolsa de couro gasto onde guardava minhas ferramentas, alicates, fios de prata, contas de Nossa Senhora. O rosário azul brilhava entre meus dedos, como se tivesse sido polido pela água do mar. Mas não era só o rosário. Entre as contas havia algo que não estava lá antes, uma pequena concha branca perfeita do tipo que só se encontra nas praias de Pirangi depois das marés cheias, e dentro dela um bilhete dobrado com letras miúdas. Para a filha que te deu de volta a fé, M. M como Maria, como o homem da estrada. 4. A confissão no bar do seu Zé. No dia seguinte, o sol voltou, mas o céu permaneceu nublado, daquele jeito cinza que só o Nordeste tem depois das chuvas fortes. Levei Lorena e o pequeno Miguel, sim, demos esse nome a ele, por causa do anjo que não deixou a gente desistir, para tomar um suco no bar do seu Zé, na praia de Areia Preta. O lugar cheirava a tapioca frita e cajuína, e as mesas de plástico vermelho balançavam com o vento que vinha do mar. Foi lá que eu vi ele novamente. O homem do rosário estava sentado no balcão, de costas, com um chapéu de palha surrado e uma camisa xadrez desbotada. No ombro, uma mochila de lona que parecia ter visto muitos caminhos. Quando me aproximei, ele não se virou, mas falou antes que eu abrisse a boca. Achou que eu era fantasma, né, Dona Rosário? Você sabe meu ofício? Murmurei, sentando ao lado dele sem pedir licença. Todo mundo em Natal sabe de você. A mulher que conserta rosários quebrados e ouve confissões que nem padre. Ele tomou um gole de cerveja gelada e continuou, mas nenhum padre ia entender o que você passou, só uma mãe. E você, quem é? Perguntei, com a voz mais firme do que eu me sentia. Ele finalmente se virou. Os olhos eram verdes, quase dourados, como o mar na hora do pôr do sol, e no pescoço, pendurado por um cordão grosso, havia um medalhão de Nossa Senhora Aparecida. Me chamam de Mateus, mas para você sou só o cara que pegou o rosário que você jogou fora. Por que devolveu? Lorena perguntou com Miguel no colo, dormindo. Mateus sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos antigos. Porque eu também já quebrei um, e quando isso acontece a gente acha que não tem mais jeito, até alguém mostrar que tem. Ele tirou do bolso um objeto envelopado em pano, desdobrou devagar, revelando um rosário de contas pretas, gastas pelo tempo. Uma delas estava rachada ao meio. Minha mãe me deu esse quando eu era menino. Ela dizia que Nossa Senhora aparecia para quem precisava, mesmo que a gente não merecesse. Um dia, na raiva, eu o quebrei, joguei no rio Potengi. Ele fez uma pausa olhando para o mar. 3 dias depois, um pescador me devolveu, intacto, e no mesmo dia minha mãe saiu do coma. Lorena segurou meu braço. Eu sabia o que ela estava pensando, igual a nós. Você acha que foi milagre? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Mateus riu baixo. Acho que milagre é quando a gente para de procurar explicação e só agradece. Ele se levantou, jogou algumas moedas na mesa e ajustou o chapéu. Vou embora, tenho que levar uns rosários para uma comunidade em Mossoró, mas se um dia precisar de mim, é só seguir a estrada do coco até onde. O cheiro de coco queimado mistura com o sal do mar. Lá onde as dunas engolem o asfalto e as casas de taipa guardam mais fé do que tijolo, você me encontra. Não é lugar para turista perdido, não. É terra de gente que reza com as mãos sujas de barro e carrega a cruz no peito como se fosse documento. Lorena apertou meu braço mais forte. Os olhos dela, verdes como o mar de Ponta Negra nos dias de calma, estavam cheios daqueles medos que a gente não fala em voz alta. E se não der certo, Mari? Ela sussurrou enquanto o vento levava as palavras para longe, como se tivessem vergonha de serem ouvidas. Olhei para o céu nublado, aquele cinza grosso que avisa chuva antes do tempo. Abril em Natal é assim. Um dia parece que o mundo vai acabar, no outro o sol racha a terra como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento, o peso no meu peito não era do clima. Era do meu filho, que há 3 semanas tinha decidido nascer antes da hora, como se pressentisse que o mundo lá fora não ia ser fácil para ele. Vai dar, mana, respondi, mesmo sem certeza. A gente já tá aqui, não tá, na porta da Santa. E era verdade. Estávamos em frente à capelinha de Nossa Senhora Aparecida, lá no fim da Estrada do Coco, onde a estrada vira trilha e a trilha vira fé. Um lugar que só quem precisa acha. O mesmo onde, anos antes, eu tinha jogado o rosário da minha sogra no rio, depois de uma briga feia demais para contar. Lorena não sabia dessa parte, nem que eu tinha sido uma daquelas moças que achava que reza era para fraco, que milagre era conversa de velha sentada na calçada, tomando café com torrada, até o dia em que a vida me mostrou que a gente não controla nada. Puxei ela para dentro da capela.
O cheiro de cera queimada e flor murcha bateu no meu rosto como um abraço. No altar, a santa olhava para a gente com aquele sorriso quieto, como se já soubesse de tudo. Ao lado dela, um monte de rosários pendurados nos pregos da parede, cada um com uma história que eu não conhecia, mas que doía igual. Ajoelha, Lorena, falei, fazendo o sinal da cruz com a mão trêmula. Ela obedeceu, eu também, e quando nossos joelhos bateram no chão de tijolo frio, senti algo estalar dentro de mim. Não era dor, era como se uma porta que eu tinha trancado há anos estivesse se abrindo devagar. Santa Mãe de Deus, interceda por nós, comecei a rezar, as palavras saindo engasgadas. Meu filho tá na UTI, com os pulmões pequenos demais para esse mundo. Os médicos falam que é questão de horas, mas eu sei que a senhora já fez coisa pior. Já segurou o mar para um pescador não afundar, já fez a chuva cair só no quintal da viúva para ela não perder a plantação. Então, se for da sua vontade. Não terminei, não precisava. Lorena chorava baixo, as lágrimas caindo no chão como contas de um rosário partido. E eu só conseguia pensar naqueles 3 dias em que o rosário da minha sogra tinha sumido no rio e voltado intacto. Na minha mãe saindo do coma como se tivesse só dormido demais. Em como a vida gosta de brincar de esconde-esconde com a gente, mas sempre deixa uma pista. De repente, o vento bateu forte nas paredes da capela, como se alguém tivesse dado um grito lá fora. As velas tremularam, as sombras dançaram no chão. Lorena segurou minha mão com força. Maris, tá sentindo? Perguntei sem fôlego. Ela assentiu, não era só o vento, era algo mais. Algo que não tinha nome, mas que a gente reconhece quando tá quebrado demais para negar. Saímos correndo da capela como se tivéssemos sido chamadas. O céu estava mais escuro, as nuvens rodopiando como se estivessem com pressa. Lorena gritou algo, mas o vento levou. Eu só conseguia pensar no hospital, no meu filho, naquele corpinho pequeno demais para lutar sozinho. A gente tem que ir já, ela berrou puxando meu braço. Mas antes que a gente desse 2 passos, um carro parou na nossa frente, levantando poeira. Era um Fusca velho, daqueles que mais pareciam lataria com rodas, pintado de um azul desbotado que já foi alegre. O motorista baixou o vidro. Mariana dos Santos? Perguntou com uma voz grossa de quem fuma desde cedo. Sou eu, respondi desconfiada. Sou João, enfermeiro da UTI neonatal. Tava passando por aqui para buscar uns remédios na farmácia da Dona Maria e... ele... o rosário e o Fusca azul. E o doutor mandou me procurar. Seu bebê tá precisando de você agora, moça, João completou com urgência no olhar. O oxigênio dele caiu de repente e a incubadora tá dando problema. Se não chegar sangue negativo em meia hora, eles não garantem. Meu coração parou, sangue negativo, o mesmo do meu filho, o mesmo que eu tinha, mas que ninguém na família compartilhava. Lorena apertou minha mão, os dedos dela gelados. Falei, já me jogando no banco traseiro do Fusca. Mas como a gente vai chegar a tempo? O trânsito na Ribeira tá um inferno por causa dos blocos de carnaval fora de época. João não respondeu. Acelerou o carro como se o diabo estivesse no nosso encalço, saindo em disparada pela estrada do Coco, onde as palmeiras se curvavam com o vento como se rezassem. O céu, um manto cinza de abril, parecia pesado demais para o Nordeste. Chuva vindo, pensei, e meu filho lá sozinho. Você é católica, Mariana? João perguntou de repente, enquanto desviava de um vendedor de coco que empurrava sua carroça para fora da pista. Sou por quê? Ele não tirou os olhos da estrada, mas apontou para o retrovisor. Pendurado ali, balançando com os solavancos, estava um terço de contas marrons desgastadas pelo tempo. No centro, a medalha de Nossa Senhora Aparecida, brilhando mesmo sem sol. Esse rosário salvou minha mãe num parto difícil. Ela jurava que a Virgem segurou a mão dela até o médico chegar. João engoliu em seco. Hoje eu tô pedindo para ele e para ela, porque sozinho eu não dou conta. Lorena cruzou os braços cética. Rezar não vai adiantar se a gente não chegar, João. E esse carro parece que vai desmontar a qualquer minuto. Como se ouvisse, o Fusca chiou, o motor tossiu. João xingou, bateu no painel. Puta que pariu, não agora, seu velhaco. Mas o carro parou, bem no meio da estrada, entre a praia de Ponta Negra e o viaduto da BR-101. Não tinha sinal, não tinha sombra, não tinha milagre à vista. Só o cheiro de óleo queimado e o desespero raspando minha garganta. Desce, João ordenou, pulando para fora. A gente corre o resto. Correr, Lorena quase riu. Mariana, você tá fraca, quase desmaiou há pouco. Então você fica, eu disse, já saindo. João me leva no colo se for preciso. Foi quando ouvi o barulho, um estrondo surdo, como se o chão estivesse rachando. Olhei para trás e vi. A carroça de coco que João tinha desviado há pouco estava tombada no meio da pista, os frutos espalhados. E atrás dela, um caminhão de entrega vinha em alta velocidade, sem freio. João, gritei. Ele se virou, os olhos arregalados. Não ia dar tempo.
Corri, não sei como, não sei de onde tirei força, mas corri. Empurrei João para fora da pista, caímos os dois na areia quente da beira da estrada. O caminhão passou arrasando o Fusca, esmagando o para-choque, levando o capô como se fosse papel. Quando parei de rolar, meu braço doía, a boca cheia de areia e o terço de João estava quebrado aos meus pés. As contas espalhadas, a medalha de Nossa Senhora enterrou-se na terra como uma semente. Lorena apareceu ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Vocês estão vivos como? João se levantou tremendo, olhou para o carro destruído, depois para mim. O rosário, ele murmurou. Tá quebrado, falei, pegando a medalha suja de terra, mas a gente não. Foi quando o celular de João tocou. Ele atendeu, ouviu e seu rosto mudou. O que? Ele gritou, como assim doador anônimo. Desligou, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Mariana, alguém acabou de doar sangue negativo para o seu filho. Chegou há 5 minutos. Ele está estável. Lorena segurou meu ombro. Quem seria? João olhou para o terço quebrado, depois para o céu, onde as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Não faço ideia, ele disse, mas acho que a gente já sabe quem arrumou. O hospital, a chuva e o primeiro choro. Chegamos ao hospital, o Alfredo Gurgel com as roupas ensopadas, os pés cheios de areia e o coração na mão. A enfermeira nos olhou esquisito, mas não perguntou nada, só apontou para a UTI neonatal. O hospital, a chuva e o primeiro choro. Chegamos ao hospital, o Alfredo Gurgel com as roupas ensopadas, os pés cheios de areia e o coração na mão. A enfermeira nos olhou esquisito, mas não perguntou nada. Só apontou para a UTI neonatal, onde um médico de jaleco azul nos aguardava com uma expressão que não dava para decifrar. Ele está bem? Perguntei, a voz trêmula. Estável, respondeu o doutor, cruzando os braços. Mas ainda é cedo, o sangue chegou na hora certa. João apertou minha mão. Lorena, minha sogra, fez o sinal da cruz e sussurrou algo que não entendi. O terço quebrado ainda estava no chão da sala de espera, onde eu o tinha jogado em um acesso de raiva dias antes. Pisar no rosário dá azar, ela sempre dizia, e eu, na minha revolta, tinha pisado forte. Posso vê-lo? Pedi. O médico assentiu. Quando entrei na UTI, o mundo parou. Ali dentro da incubadora estava meu filho, pequeno, frágil, mas lutando. Os fios, as máquinas, o barulho dos monitores, tudo parecia um pesadelo. Até que, de repente, um som cortou o ar, um choro, fraco, mas real, o primeiro choro do meu menino. Ele vai sobreviver, disse o médico, como se lesse meus pensamentos, mas precisa de cuidados e de muita fé. Saí da UTI com as pernas bambas. João me abraçou e Lorena, sem dizer nada, pegou o terço quebrado do chão e o guardou na bolsa. A chuva batia nas janelas e o cheiro de terra molhada invadia o corredor. Vamos para casa, João disse. Amanhã é domingo, dia de missa. Não respondi, secando as lágrimas. Hoje eu vou agora. Lorena sorriu, um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. A missa, o coco e o segredo. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Ribeira, estava quase vazia naquela noite chuvosa. Só alguns fiéis, velas acesas e o som do órgão ecoando pelas paredes brancas. Eu me ajoelhei no último banco, com o terço quebrado entre os dedos. Não sei se você existe, sussurrei, mas se existir, me desculpa. Eu não acreditava em nada. João se ajoelhou ao meu lado. Lorena, à frente, rezava com os olhos fechados, as contas do rosário deslizando entre seus dedos calosos. Mariana, João disse baixinho, você lembra daquela mulher que a gente encontrou na estrada do coco? Qual mulher? Perguntei confusa. A que estava vendendo coco verde, aquela que você xingou porque disse que o menino ia nascer antes da hora. Meu estômago revirou. Lembrei-me dela, uma senhora de vestido florido, sentada à sombra de um coqueiro com um tabuleiro de cocos gelados. Eu tinha passado por ela no dia em que a barriga começou a doer e ela, sem eu pedir, tinha dito, filha, esse menino vem antes do carnaval, reze para Nossa Senhora. Eu ri na cara dela, crença de velha, pensei, meu filho nasce quando eu quiser. Ela sumiu, João continuou, ninguém viu mais. E sabe o que mais? O sangue que salvou o nosso filho foi doado por uma mulher anônima, o negativo, raro pra caramba. João, o que você tá querendo dizer? Ele olhou para o altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhava sob as luzes. Que às vezes a gente recebe ajuda de onde menos espera. Lorena se virou para nós, os olhos úmidos. E que a fé, minha filha, não é só para quem acredita, é para quem precisa. O carnaval, a promessa e o último coco. Uma semana depois, meu filho ainda estava na UTI, mas respirando sem ajuda. O carnaval tinha passado, mas Natal ainda cheirava a frevo e canjica. Na estrada do coco, as barracas de comida ainda funcionavam e o som dos zabumbas ecoava longe.
Eu voltei ao mesmo lugar onde tinha encontrado a mulher dos cocos. Não tinha mais ninguém, só areia, coqueiros e o mar batendo forte. Mas no chão, bem onde ela tinha estado, havia algo, um coco verde inteiro com uma fita azul amarrada. Peguei-o, dentro em vez de água tinha um papelzinho dobrado. Para a mãe, que duvidou, a fé move montanhas e cocos também. João e Lorena me olharam quando contei. Ninguém disse nada, não precisava. Naquela noite, quando meu filho finalmente foi transferido para o quarto comum, eu coloquei o coco em cima da janela do hospital, como oferta. E o terço quebrado, agora remendado com fita adesiva, pendurei no pesco. Só então entendi que todo desafio traz consigo uma lição de esperança.